Nos brilhos dos teus olhos me encontrei, com seu sorriso tão belo me encantei. Você é a pessoa pela qual eu orei, e no momento certo te amei. Seu sorriso radiante, seu olhar penetrante, sua alma reluzente, o seu corpo estonteante, com seus mistérios intrigantes. A voz eloquente, você me amarrou com teus abraços tão quentes. Sua pele delicada, uma mulher dedicada, que eu quero para sempre, que seja minha amada.